Olá, pessoal curioso! Hoje vamos explorar 10 curiosidades surpreendentes sobre o Brasil, um país gigante em território, cultura e história. Preparem-se para descobrir factos que até muitos portugueses desconhecem. Então, deixem já o like, subscrevam e vamos embarcar nesta viagem pelo lado mais curioso do nosso país. Imaginem um lugar, uma terra que transborda vida, pulsa com ritmo e é pintada com 1000 tons diferentes. Esse lugar é o Brasil. É uma nação celebrada por ter a maior diversidade cultural do mundo. Uma tapeçaria vibrante tecida a partir de inúmeros fios. Isto não é apenas uma estatística, é a própria alma do país. Esta rica paisagem cultural é o resultado direto de uma mistura profunda e bela, começando pelos povos indígenas, os habitantes originais desta terra. Depois vieram os africanos, trazidos através do oceano, a sua resiliência e tradições moldando para sempre a identidade brasileira. Seguiram-se os europeus, à procura de novas oportunidades, e contribuindo com os seus próprios costumes e perspectivas. E, por fim, chegaram imigrantes de todos os cantos do globo, cada um adicionando o seu sabor único ao caldeirão brasileiro. Esta mistura incrível está vividamente presente na nossa gastronomia. Uma sinfonia de sabores que aguça o paladar e conta uma história de intercâmbio cultural. Ecoa na nossa música, uma expressão vibrante de alegria, tristeza e do espírito humano, com ritmos que nos tocam a alma. Explode nos nossos festivais, um caleidoscópio de cores, sons e tradições que celebram a vida em toda a sua glória. Conseguem até ouvi-la nos nossos sotaques, uma gama diversa de dialectos regionais que reflete a história e o caráter únicos de cada canto do país. É esta mesma diversidade, esta bela amálgama de culturas e tradições, que realmente define o Brasil. Transforma o Brasil num mosaico humano único, uma obra-prima vibrante e em constante evolução, diferente de qualquer outra no planeta. O Pantanal brasileiro é a maior planície alagável do mundo, um santuário de vida selvagem com a maior concentração de jacarés do planeta. Durante as cheias, uma área maior que muitos países fica submersa, criando um espetáculo natural impressionante. Reconhecido pela Unesco, o Pantanal é um tesouro que precisamos proteger. Imagine uma reviravolta na história tão profunda que redefiniu continentes. Sabia que o Brasil já foi a capital de um império europeu? Não de um império europeu qualquer, mas de todo o Reino de Portugal, transplantado para além do Atlântico. Um momento verdadeiramente único na história global. Em 1808, a família real portuguesa, perante um perigo iminente, tomou uma decisão ousada. Fugiu de Napoleão, cujos exércitos marchavam implacavelmente em direção a Lisboa. A fuga foi uma aposta desesperada para preservar a coroa e transformou o Rio de Janeiro, um movimentado porto colonial, em algo muito mais grandioso, na sede do Império Português. De repente, o Rio de Janeiro era o centro do mundo lusófono, um farol de poder no hemisfério sul. Isso acelerou a nossa independência. A presença da Corte Real despertou novas ideias e ambições no Brasil e trouxe instituições como o Banco do Brasil, vital para gerir as finanças do Império na sua nova casa tropical, e a Biblioteca Nacional, um tesouro de conhecimento e cultura, refletindo as aspirações intelectuais do Império. Um capítulo único na história mundial, uma história de sobrevivência, adaptação e a ascensão inesperada de uma nação. O Brasil é uma ilha linguística na América do Sul. Rodeado por países de língua espanhola, só nós falamos português. Como quem diz, somos os únicos a falar a nossa pronúncia. Isto deve-se ao Tratado de Tordesilhas, que dividiu o continente entre Portugal e Espanha. A expansão portuguesa consolidou um território imenso sob uma única língua. O Brasil destaca-se no cenário global. Uma nação sinônimo de cultura vibrante, paisagens de tirar o fôlego e, claro, um café excepcional. Reina supremo no mundo da produção de café, uma posição que cultivou diligentemente ao longo de gerações. Por mais de 150 anos, o Brasil esteve profundamente interligado com a história do café,
a sua história gravada na própria essência da nação. Hoje, o Brasil permanece o líder incontestável, responsável por cultivar e exportar mais de 1/3 de todo o café consumido em todo o mundo. O seu impacto é inegável. A ascensão do café transformou profundamente a economia e a estrutura social do Brasil, deixando uma marca indelével na identidade do país. Moldou comunidades e construiu fortunas. E mesmo agora, no século XXI, o café continua a ser um poderoso símbolo nacional, representando tradição, hospitalidade e o espírito do Brasil. É mais do que apenas uma bebida. Então, da próxima vez que beber aquele delicioso cafezinho, aquela pequena chávena de café brasileiro, lembre-se desta incrível história de liderança, inovação e do legado duradouro do café brasileiro no cenário mundial. O Brasil já teve uma rainha, com apenas 7 anos. Maria da Glória, filha de Dom Pedro I, foi aclamada Rainha de Portugal ainda criança. A sua história liga o Brasil independente às disputas de poder na Europa. Um enredo digno de uma série do Canal Q. Portugal, tal como o Brasil, é um caldeirão de fés, mas o Brasil leva a palma, abrigando mais de 300 religiões e crenças diferentes, fruto da sua história de miscigenação, tal como a nossa. O sincretismo religioso é forte, misturando elementos africanos, indígenas, europeus e orientais. Essa convivência faz do Brasil um verdadeiro laboratório global da fé. Brasília foi erguida do zero, em apenas 41 meses, no coração do Cerrado, para unir o país. Projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, tornou-se um ícone de modernidade e patrimônio mundial da Unesco. Um exemplo de audácia e concretização brasileira. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, com recordes de espécies de plantas, animais e ecossistemas únicos, como a Amazônia e o Cerrado. Muitas espécies só existem aqui e milhares ainda nem foram catalogadas. Um tesouro biológico de valor incalculável. O Brasil detém a maior reserva de água doce do planeta, com 12% da água superficial mundial. A bacia amazônica e o aquífero Guarani são os nossos gigantes hídricos. Preservar esta riqueza é garantir o futuro do Brasil e do mundo. E então, qual destas curiosidades o surpreendeu mais? O Brasil é mesmo uma caixinha de surpresas. Comente aqui embaixo, partilhe o vídeo e não se esqueça de subscrever para mais curiosidades. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.